Você perde respeito no momento em que começa a se explicar demais. Não porque é fraco, mas porque está tentando ser aceito por quem nunca decidiu te respeitar. Isso acontece em pequenas cenas do dia a dia. Na conversa em que você fala mais do que precisa. No áudio longo tentando justificar uma atitude simples. Na resposta apressada quando alguém questiona você. Na ansiedade em mostrar que é uma boa pessoa. E quanto mais você tenta se provar, mais as pessoas sentem que você não está seguro de si. Talvez você reconheça isso. Você pensa antes de dormir nas conversas do dia, revendo frases, imaginando como poderia ter se expressado melhor. Não porque disse algo errado, mas porque sente que não foi levado a sério. Você observa pessoas menos competentes sendo mais respeitadas, mais ouvidas, mais valorizadas. E aí começa o ciclo silencioso. Você tenta melhorar a forma de falar, tenta explicar melhor, tenta se justificar melhor e nada muda. Pelo contrário, parece que quanto mais esforço você coloca, menos valor as pessoas enxergam. Isso cansa. Porque não é só sobre palavras, é sobre postura, é sobre energia, é sobre o que você comunica sem perceber. Quando alguém entra em uma sala e começa com "desculpa qualquer coisa", antes mesmo de abrir a boca, isso já diz tudo. Quando alguém sente necessidade de explicar cada decisão, cada escolha, cada atraso, cada limite, o outro entende que pode questionar, pressionar, invadir. E ninguém faz isso de propósito, é automático. As pessoas sentem onde podem avançar. Talvez sua vida pareça travada exatamente por isso. Não por falta de capacidade, mas porque você ainda está tentando ser compreendido por todos, tentando ser visto como alguém bom, correto, justo. E nessa tentativa constante de agradar, você acaba diminuindo sua própria presença. Não é que o mundo esteja contra você, é que aos poucos você ensinou o mundo a não te levar tão a sério. E o pior é que isso acontece devagar. Ninguém acorda um dia e pensa, vou perder valor hoje. Acontece quando você responde rápido demais para não deixar alguém desconfortável. Quando você aceita situações que não concorda para evitar conflito. Quando você explica seus limites como se estivesse pedindo permissão. Quando você tenta convencer alguém do seu valor, em vez de agir como alguém que já sabe quem é. Isso gera uma sensação constante de esforço sem retorno, como se você estivesse sempre correndo atrás do respeito, da atenção, da consideração. E quem vive assim começa a duvidar de si mesmo, começa a pensar que precisa falar melhor, agradar mais, provar mais. Mas no fundo, a raiz do problema está em outro lugar. Está nesse hábito silencioso de se explicar além do necessário, de se justificar além do saudável, de se diminuir além do que percebe. Em algum momento, você começa a perceber um padrão. Não é só em um lugar, não é só com uma pessoa. Acontece no trabalho, na família, nas amizades, nos relacionamentos. Sempre surge alguém que questiona demais suas decisões. Sempre aparece alguém que fala com você num tom que não usaria com outras pessoas. E quanto mais isso se repete, mais você começa a se perguntar o que está errado em você. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. O problema não é que você fala demais, é que você ainda não aprendeu a sustentar o silêncio. Não aquele silêncio constrangedor, mas o silêncio de quem não precisa se defender o tempo todo. Existe uma diferença enorme entre explicar algo porque é necessário e explicar algo porque você quer ser aceito. E a maioria das pessoas vive no segundo caso sem perceber. Quando você sente necessidade de justificar cada escolha, você transmite insegurança. Quando você tenta convencer alguém do seu valor, você passa a mensagem de que esse valor ainda precisa ser validado. As pessoas captam isso de forma instintiva. Ninguém para e pensa, vou desrespeitar essa pessoa, mas o comportamento muda, a forma como falam muda, o limite que testam muda. Foi só quando comecei a observar isso, com mais frieza, que tudo começou a fazer sentido.
eu percebi que pessoas mais respeitadas não eram necessariamente mais inteligentes ou mais competentes. Elas apenas não se colocavam em posição de defesa o tempo todo. Falavam menos, explicavam menos, se posicionavam mais e aceitavam com tranquilidade o desconforto de não serem compreendidas por todos. Existe uma ideia antiga que fala muito sobre isso. Marco Aurélio, por exemplo, dizia que você não precisa gastar energia tentando controlar o que os outros pensam. O foco deve estar em agir com retidão e deixar que o resto se ajuste sozinho. Parece simples, mas isso muda tudo. Quando você entende que não precisa convencer ninguém do seu valor, você começa a agir de outro lugar. Você responde quando faz sentido. Você se cala quando percebe que está falando apenas para ser aceito. Você deixa de se explicar para quem nunca teve real interesse em entender. Aos poucos, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que não deve resposta para todo mundo, que não precisa justificar cada decisão, que não precisa preencher todo o silêncio. E essa mudança é sutil, mas poderosa. Você passa a escolher melhor suas palavras. Não porque quer impressionar, mas porque agora sabe que sua presença não depende de aprovação. E é aí que surge uma clareza nova. Você entende por que sua vida parecia travada. Não era falta de esforço, era excesso de tentativa de controle, excesso de necessidade de agradar, excesso de explicação onde só era preciso postura. Quando essa ficha cai, algo dentro de você começa a se reorganizar, não de forma mágica, mas de forma consciente. A mudança não acontece de um dia para o outro. Ela começa em pequenos momentos, em situações comuns, em conversas simples onde antes você teria se justificado por impulso. Só que agora, algo está diferente. Você escuta, pensa e escolhe o silêncio. Não porque está com medo, mas porque entende que nem toda explicação é necessária. Você percebe isso, por exemplo, quando alguém questiona uma decisão sua. Antes, você entraria em detalhes, tentando provar que estava certo. Agora, você responde com calma, com poucas palavras e segue em frente. Não porque perdeu argumentos, mas porque entendeu que quem realmente te respeita não precisa ser convencido o tempo todo. Esse tipo de postura muda o ambiente sem você precisar levantar a voz. Com o tempo, você começa a notar algo curioso. As pessoas passam a medir melhor o tom quando falam com você. Algumas se afastam, é verdade, e isso dói um pouco no começo. Mas logo fica claro que quem se afasta são exatamente aquelas que só se sentiam confortáveis quando você estava sempre disponível. Sempre explicando, sempre cedendo. O espaço que surge depois disso não é vazio. Ele é leve. Você começa a perceber que respeito não nasce de discursos longos, mas de consistência, de agir de acordo com o que você acredita, mesmo quando ninguém está olhando, de não mudar de opinião só para evitar conflito, de não correr atrás de validação disfarçada de diálogo. Quando você faz isso com naturalidade, sua presença muda, não porque você virou alguém frio, mas porque parou de se abandonar. Epicteto falava algo muito simples, mas poderoso. Você deve se preocupar mais em ser do que em parecer. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você deixa de viver preocupado com a imagem e passa a cuidar da postura. Deixa de tentar controlar a opinião dos outros e começa a controlar suas próprias reações. Isso não te torna arrogante, te torna estável. Aos poucos, você entende que não precisa vencer toda a conversa, que não precisa ser entendido por todo mundo, que não precisa explicar sua dor para quem não tem sensibilidade. Você aprende a escolher onde coloca sua energia, aprende a sair de discussões inúteis, aprende a não responder provocações disfarçadas de perguntas. E essa escolha muda o jogo inteiro. O mais interessante é que nada disso exige performance, não exige frases ensaiadas, não exige uma máscara.
É apenas a consequência de alguém que decidiu parar de se justificar e começou a se respeitar. E quando esse respeito nasce dentro, ele começa a ser percebido fora também, naturalmente. Chega um momento em que você olha para trás e quase não reconhece mais aquela versão antiga que aceitava qualquer coisa só para não perder ninguém. Não porque virou alguém duro, mas porque finalmente entendeu o próprio valor. Agora, quando alguém te responde com frieza, você não entra em desespero tentando consertar a situação. Você simplesmente mantém sua postura. Continua sendo educado, mas não corre atrás. Continua presente, mas não se humilha. E isso muda completamente a dinâmica. Quem quer ficar, fica por escolha. Quem vai embora, vai sem levar sua paz junto. Você começa a perceber que sua energia ficou mais limpa, mais leve. Você acorda com menos peso na mente, dorme melhor. Porque parou de reviver diálogos na cabeça, parou de ensaiar respostas que nunca vão ser ditas, parou de tentar entender comportamentos que nunca foram sobre você. No lugar disso, você começa a investir em si, no silêncio que te organiza, no treino que fortalece sua mente, na leitura que afia seu pensamento, nos objetivos que não precisam ser anunciados para ninguém. E quanto menos você fala do que está fazendo, mais sólido você se torna. O respeito que você buscava fora começa a aparecer como consequência. Pessoas passam a te ouvir com mais atenção. Algumas te observam em silêncio. Outras tentam se reaproximar de um jeito diferente. Não porque você mudou o mundo, mas porque mudou sua postura diante dele. E aí vem a compreensão mais importante de todas. Você nunca precisou provar nada para ninguém. Você só precisava parar de se abandonar. O verdadeiro controle não está em dominar as pessoas, está em dominar suas reações, está em não implorar por atenção, em não negociar sua dignidade, em não viver refém da aprovação alheia. Isso é força silenciosa. Isso é respeito real. Isso é estoicismo aplicado à vida. E quando você entende isso de verdade, não tem mais volta.